Olá, pessoal, boa noite. Estou aqui novamente, eu, Evaldo Mariano, para conversar com vocês sobre saúde mental. Vanessa tá entrando, agora mesmo o pessoal também começa entrando. E aí, como é que vocês estão? Hoje na nossa live nós vamos ter uma participante muito especial, a Vanessa. Tô esperando ela mandar para mim aqui. Deixa eu chamar ela ao vivo. Olá, querida. Oi, Tudo bem? tudo jóia? Boa noite. Boa noite. Deixa eu só ajustar aqui a minha tela para a gente começar. Prazer ter você aqui conosco para conversar sobre esse tema de tamanha importância para nós da saúde mental, né? Para você também que trabalha. Então, assim, muito bom ter você aqui conosco nessa noite. Prazer é todo meu, né? Estamos aqui, vamos fazer um bate-papo, né? Vamos discutir aí como é que a gente vai se manter saudável, né? Com a Sim. mente sã e corpo são nesse período aí agora que nós vamos enfrentar. Vamos lá. Tá certo. Então, antes da gente começar, eu acho que seria bacana, Vanessa, você se apresentar, né? Falar um pouquinho quem é você, até para os meus seguidores te conhecer um pouco mais, e depois eu farei a mesma coisa. Ok, vamos lá, né? Para quem não me conhece, eu sou Vanessa Corrêa. Sou terapeuta ocupacional, formada pela Universidade Federal de São Carlos. Né? Nós já estamos na estrada aí, na terapia ocupacional há mais de 20 anos, trabalhando com criança, com neuropediatria, trabalhando com inclusão escolar, trabalhando com práticas integrativas, né? Com a área de saúde mental. Então, já fiz trabalhos na prefeitura, no NASF, né? Uhum. Trabalho numa escola de educação especial, dando suporte aí nas escolas estaduais, atendo em consultório várias crianças, várias famílias. Então, temos um trabalho bem diversificado aí na área de terapia ocupacional. Bacana. O currículo da Vanessa é realmente extenso, experiência assim, muito gratificante, que vem muito somar para nós aqui de Tuiutaba. É uma parceira muito grande mesmo de trabalho. Atende comigo também lá na Clínica Núcleo, né? Ela também atende lá. E eu gostaria de me apresentar. Eu sou Evaldo Mariano, psicólogo formado pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Trabalhei no Centro de Atenção Psicossocial, no CAPS, assim que saí da minha formação. Atualmente estou atuando na clínica, com a psicologia clínica e também dando aula no ensino superior em duas instituições aqui de Tuiutaba. E assim, é um prazer muito grande compartilhar com vocês uma temática que ela é comum, que é essa questão da ansiedade que a gente trouxe. É um tema um pouco mais doce para trabalhar essa temática. Quando eu conversei com a Vanessa, era justamente isso que a gente pensava. Como que a gente pode falar de ansiedade sem dizer da forma propriamente dita, só focando em patologia, em diagnóstico? E aí, Vanessa, o nosso título é Mente Aberta, Espinha Ereta e Coração Tranquilo. O que você entende disso? Para a gente começar, É, assim, fazendo um significado desse título. Quando a gente conversou sobre a live, né, nesse tempo onde está chovendo aí movimentos na tecnologia, em tempo de isolamento social, somos seres sociais. E o que a gente vê é um movimento de angústia, de ansiedade, né, de desestruturação de rotinas. E aí, como é que a gente vai estar abordando isso? Foi quando a gente pensou, né, em trazer a mente aberta, né? Eu preciso de flexibilidade nesses novos tempos para me ajustar, para me adaptar. Eu preciso da espinha ereta, olhar para frente, ser Coragem. positivo, coragem, né? E
O coração tranquilo é bem isso, né? Como que a gente vai fazer as mudanças com leveza? Como é que eu vou trabalhar a minha resiliência, né? Como é que eu vou aceitar e propor mudanças? Que eu acho que nós vamos trabalhar com novos tempos. Não dá para voltar ao que era, né? É Uhum. passar por esse furacão agora, né? E ressignificar a nossa existência. Então, como é que a gente vai olhar agora para frente? Justamente. E aí, esse título traz muito a ideia de adaptação, né? Adaptar a essa nova situação que nós nos encontramos e pensar ela de uma forma mais positiva, de uma forma mais construtiva. E aí, assim, dentro da minha fala, eu vou me basear um pouco dentro da teoria de Viktor Frankl. Ele tem um livro que ele fala Em Busca de Sentido, em que é importante a gente pensar que, assim, o mal pensar ele leva ao mal sentir. Ou seja, se eu tenho dentro de mim pensamentos negativos, consequentemente, eu vou sentir e se comportar de forma negativa. Então, aí eu deixo para a gente questionar, né, quem já está aí nos assistindo, agradecer todo mundo que está participando conosco, como é que tem sido aí esse pensar e esse sentir e esse comportar, que é uma tríade, né? É, a gente vem falando um pouquinho, nós vamos casando aqui as nossas falas, né? Como que tem acontecido? Eu acho que ainda conversei com um amigo sobre isso, Julinho, que acabou de chegar aqui, né, Uhum. hoje, sobre o luto, né? Nós estamos vivenciando um luto e a gente precisa olhar para isso, né? Não dá para a gente continuar na negação de que nada está acontecendo. Sim. Estamos passando por um momento e precisamos encarar. E junto com o luto, eu trago a raiva, né? Eu trago a negação, eu trago a tristeza. Então, a gente passa por essas fases, depois eu passo por uma fase de tristeza, e aí a gente vai para a aceitação, né? Então, como que a gente vai passar por essas fases com encorajamento, né? Com firmeza, com doçura, né? Com gentileza, como que eu vou manter a minha mente forte? Porque o pensamento, ele gera a minha emoção. Então, eu tenho que ter um controle mental, um controle de pensamento, para que eu possa ter um controle de emoção. Né? Para que eu possa ser mais assertivo nas minhas decisões e ter atitudes mais coerentes, mais sensatas, né? E que me movimentem de uma maneira mais adequada, mais carinhosa. Uhum. E o que você está me falando tá me lembrando muito o conceito de resignação, sabe? Porque resignação é essa ideia de não se colocar como vítima de uma circunstância, mas sim de ter uma postura ativa, né? Que é o que a gente está chamando aqui de construtiva, diante de um fato, de um acontecimento que está aí posto, né? Então, resignar não é ser submisso. Resignar é aceitar a situação e, a partir dela, tentar pensar um pouco diferente como é que você pode controlar. Por quê? Porque nós não podemos controlar o que acontece no mundo, como por exemplo essa questão do vírus, mas nós podemos controlar como a gente pode nos sentir, como nós podemos reagir a essa situação. Então, o Viktor Frankl ele fala dentro da perspectiva desse livro que quem tem por que viver suporta qualquer como, né? E esse como é o sentido, né? Então, quando há uma vida muito vazia de sentido, é justamente aonde que aparece o caos, a angústia, a tristeza, a ansiedade, o estado de vazio existencial. A resiliência, né? Sim. Resignação, ela vem nisso, né, Evaldo? Assim, tem coisas que eu posso controlar, o meu pensamento, as minhas emoções, a minha rotina, né? Uhum. E outras não. Outras estão aí, eu vou ter que lidar com isso. Então, eu acho que esse momento que a gente vai conversar um pouquinho aqui é do que eu posso controlar, né? Sim. O que eu não posso eu olhar para isso, aceitar e entender que vai ser necessário eu mudar, né? E O deixa que eu a só gente fazer pode? uma pausinha. A Vanessa ela vai hoje, ao final da live, passar para nós um exercício para a gente trabalhar essa questão da ansiedade. E eu vou trazer também algumas dicas de como que a gente pode parar de sofrer. Então, assim, é bacana que vocês fiquem conosco até o final da live,
para acompanhar essas dicas que podem ser muito úteis aí nesse processo que todos nós estamos passando. Desculpa ter te interrompido, mas acho que Imagina. faltou falar isso. Como que vai ser, né? Nós vamos até o final. Uhum. O que a gente estava falando do que eu posso controlar, né? O que eu posso controlar? Eu posso controlar a minha rotina. Quando eu falo de rotina, nós somos bruscamente retirados da nossa rotina, né? Da nossa convivência social, do nosso meio de trabalho, e fomos inseridos numa outra rotina, tão Uhum. desgastante quanto ou mais, né? Porque com ela veio medo, veio a tristeza, veio a insegurança, vieram crises externas. Então, Sim. como que eu vou organizar essa minha rotina, né? Fazer coisas que a gente precisa fazer, né? Tarefas domésticas a gente precisa fazer, mas encarar isso com leveza, né? Eu falo que tudo que eu olho e eu faço com prazer, quando eu coloco prazer nas coisas que eu faço, por menores que sejam, elas ficam mais gostosas, mais leves. Então, já que eu tenho que arrumar a casa, que não é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vou colocar uma música que eu gosto enquanto eu faço, porque aquilo vai ficar leve para mim. Né? Então, trazer o que eu gosto de fazer e incluir isso na minha rotina. Então, acho que é importante a gente manter os cuidados pessoais, manter a atividade física, que o pessoal vem batendo muito nisso, vem falando bastante em várias lives, né? O que fazer dentro de casa com criatividade, a alimentação, né? Nós estamos tendo tempo de cozinhar para a gente, para os nossos filhos, para os familiares, coisa que a gente já não fazia há um tempo, né? E por que não fazer o que nos dá prazer? Que seja ler um livro, ouvir uma música, ver um bom filme, dançar, sei lá, né? Mas eu preciso olhar para mim também e cuidar dessa nossa parte com gentileza. Eu acho que a gente vai ter uma saúde mental um pouquinho mais fortalecida. E você me lembra uma fala da doutora Ana Cláudia Quintana, em que ela fala sobre a importância do tempo e faz a gente refletir como é que a gente tem vivido esse tempo. Por quê? Porque o tempo ele não tem volta. É claro que algumas pessoas podem ter aí eu, por exemplo, eu sou um pouco metódico, então a pessoa estrutura o ano de uma forma, né, em janeiro vai acontecer isso, em fevereiro isso, em março. E aí vem o que a gente chama em fenomenologia, que são as facticidades, né? São situações inesperadas que nós não estamos aguardando e que vêm para a vida. E aí nós temos que aprender, e aí me encaixo também nessa situação, que é um momento em que todos têm que se adaptar a essa nova realidade. É uma realidade que tem uma mudança econômica, que tem uma mudança na nossa vida familiar, pessoal. É, isso, então, assim, tem vários fatores que influenciam. E aí, o antídoto para unir isso, eu penso que é a coragem, né? A coragem para mudar aliado com amor. Porque que acontece? De repente, no meio disso tudo, a gente libera outras emoções, e que geralmente é emoções negativas, tipo tédio, angústia, tristeza, apatia, que é essa ausência de sentimento, é um embotamento afetivo, e isso reflete muito, muito na ansiedade e no nosso agir cotidiano. Eu vou usar uma fala, Evaldo, que eu uso muito com as minhas crianças aqui em casa, né? Uhum. Todo mundo aqui hoje em dia usa GPS. Então, é recalculando a rota. Né? Quando a gente Sim. se perde e erra o caminho, é isso. É recalcular a rota. Né? É flexibilidade. É aceitar o que eu não posso mudar, né? E modificar o que eu posso. E tentar enxergar o que é positivo nisso. Né? O que eu queria? A gente reclama tanto que não tem tempo, né? Que Uhum. não tem tempo para nada, que a gente está atolado no trabalho. E agora nós temos tempo. Né? Mas esse tempo também me depara com situações que às vezes é um pouco difícil a gente olhar, né? Eu Uhum. preciso olhar para as relações familiares, eu preciso olhar para o que está aqui, né? Para essa minha organização que eu vou deixando, vou procrastinando algumas coisas. Eu preciso olhar para mim, né? Sim. Para as nossas emoções, como eu lido com elas, como eu me posiciono, né?
Então, nesse convívio familiar mais justo, eu preciso trabalhar mais a gentileza, a Uhum. tolerância, né? Então, várias emoções que essa nossa vida movimentada, é, já, não que a gente não fizesse, mas a gente acho que estava perdendo um pouquinho esse valor, olhar para isso com essa precisão, com esse carinho, né? Então, esse Sim, tempo está trazendo isso de volta. Eu acho que vai ser um momento de muito resgate, né? E eu acredito que se nós conseguirmos cuidar dos nossos pensamentos, das nossas emoções, vamos sair fortalecidos, com né? Mais, certeza. mais maduros, mais empoderados, mais fortes. O Sartre, ele tem uma fala que é assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você. E isso casa muito com Frankl, né, quando ele fala dessa questão da capacidade de escolha, porque a gente está o tempo todo escolhendo. E a gente tem a opção de escolher viver de uma forma mais construtiva, de uma forma mais positiva, de uma forma mais harmônica. Ou a gente pode deixar que o ambiente e a situação propriamente dita, ela transforme o nosso estado de sentir. Porque, por exemplo, eu não sei se as pessoas têm consciência disso, mas o próprio ambiente, ele influencia no sentir. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito ansiosa e que convive com mais pessoas ansiosas, ela tem uma propensão maior de desenvolver ansiedade. Ou seja, a energia vibracional que gera dentro daquela instituição familiar ou dentro do trabalho, para quem continua trabalhando, que eu sei que algumas pessoas continuam ainda na mesma rotina, é pensar que a gente precisa ter consciência desses fatores que podem influenciar significativamente no nosso emocional. Ou a gente fica consciente para tentar alterar a consciência para uma forma mais construtiva, como eu estou dizendo, ou isso vai afetar significativamente, porque nós seremos, como que eu posso falar, tomados por essas emoções, por esses sentimentos que estão aí e que, né, cada hora um fala uma coisa, cada hora igual a gente tem as entrevistas, a mídia que tem falado muito, então se a gente não se cuidar, isso vai realmente ainda chegar a adoecer muita gente, como eu já tenho inclusive visto. É, eu acho que quando você fala das mídias, né, a gente precisa estar a par, né, a gente precisa estar consciente, mas eu posso estabelecer que eu vou ter 2 momentos do meu dia que eu vou me situar, né? Fora isso, evitar esse excesso de informação, fake news, porque a rede social ela pode agregar, como ela também pode destruir a minha saúde mental, né? Sim. Então, assim, aprender a usar esses canais, mas cuidar dessa rotina nossa, né? Cuidar dessa estruturação. Eu acredito muito no autoconhecimento. Eu acho que quando a gente consegue trabalhar no autoconhecimento, eu tenho maior controle emocional. E é Uhum. importante que a gente entenda uma coisa, que tá tudo bem, né? Tá sempre tudo bem. Como diz a minha amiga Andréia, que está acabando de chegar aqui também para falar com a gente, tá tudo bem, né? O universo ele vai se Bem-vindo. ajustando, ele vai trazendo. E o que é bacana disso? Quando a gente vai trabalha um pouquinho na neurociências, as nossas sinapses elas demoram um tempo para se organizar. Então, a gente precisa ir de 3 a 4 semanas para o meu cérebro começar a trabalhar diferente, né? Uhum. Quando a gente propõe isso no consultório, né? Quando eu proponho, olha, mudança de hábito, quando eu proponho rotina, para a gente fazer essa estruturação de rotina junto com as crianças, junto com as famílias, eu sei que isso não é do dia para a noite. Então, a mesma coisa está Uhum. acontecendo com a gente agora, só que de uma forma geral e simultânea. Então, eu vou demorar umas 3 semanas, 4, aí depende de cada um, para que as conexões, as minhas conexões neurais também comecem a se ajustar, né? Comecem a se modificar, para que eu Uhum. consiga ter maior controle. Então, todo mundo vai passar por esses momentos de tristeza excessiva, ansiedade, choro, medo, e está tudo certo. Ninguém Uhum. está doente em depressão por causa disso. Né? Nós estamos num momento
que vai trazer essas emoções para a gente. O que a gente não pode é ficar nelas, né? Sim. Então, eu preciso identificar. Quando eu me conheço, eu reconheço as emoções, né? E aí eu consigo saber o que eu vou fazer com elas. Então, o autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente tenha saúde mental, para que a gente tenha assertividade nos relacionamentos, para que a gente tenha assertividade nas ações, no dia a dia, no trabalho, em casa, né? Então, assim, eu gosto muito e convido todo mundo que está aí, né, vendo a gente, que a gente continue essa caminhada aí de autoconhecimento, de trabalho nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, que eu acho que é um caminho bacana. E aí, assim, eu gosto muito de pensar no autoconhecimento, de repente escrevendo, sabe? O que que você gosta de fazer? O que que você fazia lá fora que de repente dá para fazer em casa, sabe? Assim, levantar uma lista mesmo de algumas possibilidades para isso ficar um pouco mais claro, porque assim, isso é o que a gente chama até na psicologia também de ócio criativo. É pensar que você tem um momento talvez um pouco mais livre para ser mais criativo, para ler um bom livro, como você mesmo falou, para produzir alguma coisa que vai ser útil para a sociedade e até mesmo para você. Então, isso que é um ócio criativo, é construir a partir do momento que você tem. E a partir do que você sabe de você. Agora, o grande problema é quando a gente não se conhece, a gente precisa ir começar a ir colocando o que eu gosto de fazer, quais são as minhas qualidades, quais são as minhas virtudes, em que eu preciso melhorar. Talvez agora é um bom momento para desenvolver aí um bom dom, um bom talento. Então, é sair da energia que, na verdade, acho que o universo todo está, né? Quando a gente trabalha com emoções, tanto com as crianças, né, às vezes no adulto, a gente tem didática diferente, mas a Uhum, gente precisa falar sobre elas, né? sim. E nós não temos esse hábito de falar sobre as emoções. Às vezes a gente nem se permite, né, senti-las. E tá tudo bem sentir raiva. O que eu não posso é externar isso de uma maneira agressiva, né? No mesma Uhum, intensidade que ela vem, às vezes eu não posso externar. Mas sentir, tá tudo bem, né? Então, reconhecer a emoção que eu estou sentindo. E desenhar, fazer carinha, sim. né? É Fazer igual. recorte, fazer colagem, né? Virar criança mesmo, brincar com isso, né? Ajuda a gente a identificar e trabalhar essas emoções também. A ansiedade, as pessoas às vezes acham que ter ansiedade é um problema. Nem sempre ter ansiedade é um problema. Até um certo grau de ansiedade é positivo para você conseguir realizar aí algumas coisas na sua vida. Fica patológico quando a ansiedade começa a prejudicar o seu cotidiano. Aí sim é o momento da gente ter uma análise mais de perto com um profissional de saúde mental, com os profissionais, né? Que aí entra toda essa equipe multidisciplinar, interdisciplinar, gosto muito de trabalhar, o psiquiatra, terapeuta ocupacional, psicólogo, assistente social, enfim, essa equipe para tentar pensar no que está impactando, que está sendo tão prejudicial. Mas é isso, assim, a gente precisa nutrir o nosso pensamento dessa positividade. De repente, trazer memórias passadas, por exemplo, de uma reunião com os amigos, de um momento feliz que você viveu, de uma viagem. Isso não é barganhar o cérebro, é tentar colocar-se, né, dentro da programação neurolinguística, inclusive a gente fala sobre isso, num outro estado de pensamento, num outro estado mental. É, as lembranças positivas, né? A gente também trabalha assim. Quando a gente fala de ansiedade, né? Quando que essa ansiedade, como que eu vou identificar isso? Como que eu vou saber que essa ansiedade está extrapolando? Quando eu começo a ter prejuízos, né? Prejuízos no sono, prejuízo na alimentação, quando eu deixo de ser funcional, quando eu não consigo ter a minha funcionalidade, aí eu começo a entender que essa ansiedade está extrapolando e a gente precisa tratar. Né? A ansiedade me deixa pronta, me traz prontidão, me traz pensamento, mas quando o meu pensamento começa a ficar muito acelerado, quando eu já não consigo prestar atenção, quando eu começo a ter lapso de memória, então eu preciso olhar para essa ansiedade e entender que a gente precisa tratar.
né? E assim, sabe, Vanessa, eu vejo o quanto que as pessoas ainda são muito resistentes, né, em tratar de situações, de dificuldades, de é, problemas relacionados à mente. E o tanto que deveria ser algo natural. Eu falo, gente, o quanto que é o benefício ter um processo de acompanhamento psicológico, um acompanhamento com uma terapia ocupacional, é, porque isso potencializa a vida dentro da gente. A gente trabalha muito. Quando eu trabalho, o que que a gente vê da ansiedade? Ou as pessoas, é um excesso de pensamento, né? Uhum. Ou eu fico com esse excesso de pensamento no passado, Ou e aí a futuro gente, demais, né? é isso, e aí a gente tá lá na depressão, né? Naquela nostalgia, ou eu tô com excesso de pensamento no futuro, o que traz uma ansiedade. Então a gente vem com várias práticas para que a gente mantenha pensamento no momento presente. Uhum. Mindfulness, né? O aqui e agora, né? Estar aqui. E eu acho que esse momento está trazendo isso para a gente, né? Uhum. Eu tenho que viver o hoje. Eu não sei o amanhã, eu não sei quando a gente vai sair disso, eu não sei quando a gente vai voltar. Isso também gera uma ansiedade, porque a gente estava acostumado a nós estávamos programados para o que, que a gente vai fazer no fim de semana, né? O que, que eu vou fazer no mês que vem, qual é a próxima viagem, como que vai ser. E agora nós somos freados, né? E aí eu tenho que viver o hoje. Então, controlar a ansiedade nesse momento é fundamental. É a, Parar, respirar. é a ideia de imprevisibilidade, né? Agora nós não sabemos o que vai acontecer. E não saber o que vai acontecer traz um certo medo, uma certa insegurança. Porque tem muita gente que fala assim, Evaldo, mas eu vou ter impacto econômico. Eu vou perder o emprego. Tem situações que são sérias, que são graves, né? Então, ou eu não sei quando eu vou voltar a ter rentabilidade, porque eu sou profissional liberal. Então, assim, é a ideia de imprevisibilidade, mas pensar que a Fabiola colocou aí eu estava olhando o comentário dela, é um dia de cada vez, é um momento de cada vez. Não dá para você ter um excesso de futuro agora, de pensar, nossa, como é que vai ser amanhã, como é que eu vou pagar o talão de água, de energia, de luz, como é que eu vou comer, porque senão você é tomado por isso e aí É, você entra no que eu tô falando, nessa outra vibração e que ela não é tão positiva. eu acho que a gente precisa aprender um pouquinho também com os nossos é, colegas de outros países, de outras culturas. O que que Sim. acontece na nossa cultura ocidental, né? Nós somos muito imediatistas e nós não estamos acostumados a longos invernos, a crises de pós-guerra, a catástrofes ambientais. Então, Uhum. Há três viver uma semanas de crise, quarentena. semanas de quarentena, então essa crise é nova para nós, né? Nós não temos lembrança de vivenciar isso, né? Acho que nem os nossos pais. Acho que a última crise do Brasil grande foi, né, a gripe espanhola, a Primeira Guerra, isso há muito tempo já. Então, é muito novo, né? Então, como que a gente vai lidar com uma situação que é nova, né? O que que ela me traz? É olhar para ela, aceitar, entender que ela está aí e o que eu posso fazer. Uma coisa que eu acho que nos fortalece quando eu saio do egoísmo e vou para o altruísmo, né? Eu acho que isso me traz possibilidades. Quando eu começo a olhar a minha volta, né? Quando eu começo a trabalhar na gentileza, na solidariedade, o olhar para o outro, isso Hum. está comprovadamente, né, em vários artigos científicos, que isso traz para a gente esse movimento de fortalecimento. Né? Você está falando de empatia, né? Eu fiquei pensando também assim, o quanto que as redes sociais elas têm um impacto nessa nossa saúde mental, na ansiedade, porque ali o tempo todo você é uma enxurrada de informações também e que assim surge na sua linha do tempo, surge nos stories. Então, como que a gente pode filtrar isso ao nosso favor? É porque nós estamos no momento em que tá todo mundo conectado, mas que me preocupa muito, que é ao mesmo tempo muito sozinho, né? Porque a rede social, ela se tornou aí
como que eu posso dizer, uma pandemia mesmo. É um macro de pessoas, todos interligados. Às vezes a gente deixa de ter contatos verdadeiros, contatos reais, com pessoas que estão próximas da nossa casa ainda, porque a gente está aqui o tempo todo, buscando o outro que está distante, e assim mesmo a gente não consegue se conectar. Aí a gente não se conecta com o outro que está próximo, e também a gente não se conecta com quem está longe. E aí isso também traz impactos, também traz ansiedade. Enfim, eu acho que É, é um momento para a gente rever comportamento, sabe? sim. E aí eu vou contar uma experiência pessoal, então, né? Uhum. Há quanto tempo a gente programa de fazer um trabalho desse, né? De fazer uma live, de trazer discussões. E precisou a gente parar, estar em quarentena e isolamento social, para que a gente Realmente. fizesse. E eu me arriscasse, né? E estou aqui pela primeira vez enfrentando uma live, né? Eu falei com a Vanessa, foi em fevereiro, aí você falou, só tem data depois do dia 23 de março. Eu falei, nossa, mas 23 de março? Eu falei, Mais tá ou muito menos. longe. Eu falei, mas só depois do dia 23 de É março. só uma live. Eu falei, mas é 50 minutos, uma hora é rápido. Então, mudança de hábitos, né? Tá aí, Aham. ó. O que a minha flexibilidade não permitia, estou Uhum. aqui, né? Fazendo e encarando, né? É a E ideia eu da acho que a gente, coragem, né? A espinha ereta. isso. E aprender, gente, aprender com as crianças, né? Ontem, um sobrinho, de longe, inclusive, de outra cidade, estava muito angustiado e aí começou a usar a tecnologia para brincar com os meus filhos. E eles brincaram o dia inteiro e diminuiu a angústia, diminuiu a solidão, eles ficaram felizes de poder ter contato, de matar um pouquinho da saudade, né? Então, assim, o que a gente pode ver de bom nisso aqui, né? Uhum. Aonde que a gente vai buscar recursos? Nós somos muito criativos, né? Eu acho que a gente tem várias possibilidades. Tá na hora da gente aprender mesmo, pôr a mão na Uhum. massa e fazer. É a ideia de alteridade, né? A gente aprende com o diferente, a gente aprende com o outro. E aí são as diferenças que nos faz únicos, né? Que faz a gente construir. Beatriz está falando aqui parabéns e que venham outros. Convidar a Bia para vir participar com a gente. De repente a gente faz uma live em trio, vai ser maravilhoso. E aí, assim, gente, uma coisa que eu queria muito amarrar com vocês hoje nessa nossa discussão é qual que é o propósito de vida de cada um. Porque, assim, a gente não pode passar por essa vida sem ter um sentido, sabe, Vanessa? Isso me toca muito enquanto ser humano, enquanto profissional. Descobrir qual que é o seu propósito, o que que te mantém vivo, o que que te faz feliz hoje. Porque quando a gente não tem esse propósito, a vida fica meio escura porque a gente não sabe para qual direção seguir. Então, é importante pensar nisso até para diminuir um pouco dessa sobrecarga, de pensar, será que eu estou no meu processo de desenvolvimento? Será que eu estou chegando aonde eu quero? O que que falta para eu chegar? O que que eu preciso melhorar? O que que eu preciso crescer e evoluir enquanto ser humano, enquanto ser espiritual, né? Que eu gosto muito de falar da espiritualidade também como um mecanismo de evolução. É, eu gosto muito de uma fala que é do Cortella, né? Acho que todo mundo conhece. Quando ele fala que a gente precisa passar pela vida e ser importante, né? Uhum, E o que é ser importante? Não é ser alguém conhecido, né? É ser importante na vida de alguém, né? Quando eu me importo para dentro do outro, né? Eu me importo com o outro. Então, eu me torno importante para alguém, né? Eu acho que é isso. Quando eu sou importante para alguém, quando eu tenho importância, quando eu me importo com o outro, eu transbordo, né? Eu dou o que eu tenho de melhor. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, que vai dar o nosso sentido na vida, né? O quanto eu sou importante, o quanto eu consigo fazer a diferença, o quanto eu consigo motivar alguém, o quanto eu consigo escutar alguém, né? A gente tem feito muito trabalho nesse período de isolamento social. Olha, está precisando conversar, né? Eu tenho atendido várias pessoas pelo telefone, por videochamada, aham, 10 minutos que a gente conversa,
né? É Você tra- consegue aliviar o sofrimento de alguém. Você consegue trazer um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, um pouco de alegria no dia. Eu acho que se a gente conseguir, né, alastrar essa corrente, Uhum. nós teremos mais saúde mental. É uma E você corrente. É uma corrente. você falou de uma coisa bacana que me lembrou uma frase que eu vi uma vez, que é assim: as pessoas não vão sós, não nos deixam sós, elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. É isso, né? A gente é uma mistura e que se transforma pelos livros que a gente lê, pelas pessoas que a gente se relaciona, e é isso que é importar para dentro, né? Esse levar, é esse, é esse entregar. É. Quando a gente estava conversando, né, sobre a live, até falei para você que eu gosto muito de música, de poesia. E eu gosto muito de uma música que fala que fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, né? Então é Uhum. isso mesmo. Quando eu dou, eu não estou fazendo só para o outro, eu faço para mim também, né? Esse Uhum. movimento de dar e receber, né? Eu falo muito para os meus filhos que o amor ele se multiplica, né? Então quanto mais eu dou, mais eu recebo. Então Uhum. acho que a gente está nessa área de saúde, na área de saúde mental, na área é isso, né? É amor o tempo inteiro, é amor ao próximo o tempo inteiro. Não dá para passar aqui sem falar disso também. Sim, é o antídoto de sobrevivência, né? Na última live, o cachorro da Denise latiu. Hoje é na minha live que os cachorros estão latindo. Isso é home office. Tá Ah, eu acho tudo certo. maravilha. Tá tudo certo. Mas sabe de uma coisa que eu queria falar também, assim, dessa questão, a gente está falando de sentido de vida, de sentimento, e veio poesia, e eu queria falar de vida. Vanessa, uma coisa que me toca muito é essa questão de. Tem gente que tem a vida morna. Não é uma questão de julgamento que eu tô falando, mas de pensar que parece que falta algo para que essa existência fique mais colorida, para que essa vida seja mais carregada de sentido. Então, assim, para a gente pensar, né? Porque às vezes a gente passa assim uma vida inteira sem um propósito de existência. E isso me toca muito. Porque pode ser que em algum momento da vida você pare e pense: o que que eu fiz da minha vida? O que que eu fiz nesse momento em que eu fiquei de quarentena? Nós já vamos para 3 semanas, mais ou menos. O que que eu fiz nesse tempo? Só reclamei da vida? Só me permiti estar ansioso? Só comi? Porque a ansiedade também pode levar à compulsão. Então, só gastei, entrei na internet, fiz compras e compras e compras. É. Aí nós vamos entrar no último estágio do luto, né? Quando eu passo por todos os estágios, o de negação, o de tristeza e o de ressignificação, onde Uhum. eu preciso olhar para frente, continuar, e preciso agora começar a ter atitudes, né? Uhum. Então, o que eu vou fazer para mim, o que eu vou fazer no meu entorno, né? Dentro da minha casa, meu primeiro ambiente social, e aí como eu vou estender isso lá fora, no meu trabalho, nas minhas relações, nesse momento que a gente tem de meio é digital, né? Então vamos estar usando o digital para fazer alcance, né? Mas Uhum. depois acredito que isso vai continuar. Então, ter atitudes, né? Eu escutei um psiquiatra falando das projeções e fiquei muito preocupada quando ele fala que a gente vai enfrentar uma onda, né, de depressão, de nesse pós, né, Sim. pandemia, né, com aumento do índice de suicídios, né. Então, isso me deixou muito preocupada e, por incrível que pareça, isso me trouxe a motivação que eu precisava para falar, eu preciso fazer alguma coisa, né. Então, eu preciso começar agora, preciso começar por mim para que eu possa alcançar essas pessoas nesse movimento, né. Porque para eu estar motivado, para eu ter uma ação, para eu ter motivação, eu tenho que ter emoção. Né? Uhum. A gente está falando de sistema límbico, eu estou falando de conexão neural.
tá? Se eu não tenho motivação, eu não vou ter, eu vou entrar na apatia, né? Naquele estágio que você falou que nada me move, tanto faz, não me toca, né? Então é isso. Qual que é a minha motivação hoje, né? É manter a minha saúde mental e manter de todos que eu puder alcançar, né? A gente não sabe o alcance disso, mas Sim. que de todos que a gente conseguir alcançar. Você sabe de uma reflexão que eu fico pensando? É que assim, viver é saber que é uma constância de problemas. O que eu estou querendo dizer com isso? É que assim, nós seremos sempre desafiados a resolver problemas. É até uma visão romântica. Por exemplo, a gente passa por uma doença ou por uma situação de luto. E a gente pensa assim, nossa, mas isso está acontecendo comigo. Por que comigo? Nossa, como Deus é cruel. E aí, assim, essa falta de entendimento que viver é lidar com situações adversas, é lidar com problemas a serem resolvidos. E aí, inclusive, eu falo isso muito para os meus alunos que ser inteligente, eu até pergunto para eles, escrevo lá no quadro, pessoal, respondam para mim o que é ser inteligente. E aí, eles trazem vários e vários e vários conceitos disso, e aí eu, de uma forma muito simples, respondo para eles. É porque eles falam, ser inteligente é conhecimento, ser inteligente é ter lido 300 livros, e aí eu pego e respondo. Ser inteligente é ser capaz de resolver problemas. É saber que você vai ter problemas, que você vai ser desafiado o tempo todo e que você precisa encontrar mecanismos para lidar com os problemas que a vida é, te disponibiliza aí. Uma coisa que você falou, Evaldo, quando o vitimismo, né, a autopiedade, ela paralisa, né? Sim. Ela me tira a ação. Então, quando a gente fala, tentando linkar um pouco tudo isso que a gente está falando, né? Quando eu olho para o altruísmo, quando eu olho para o outro, para a caridade, para a solidariedade, eu consigo ter mais movimento, né? E acho que alguém colocou aqui a questão da lei do retorno, é isso mesmo, né? É fazer esse movimento pensando que eu também estou nesse movimento, né? A Uhum. gente não está excluído disso, né? A gente também chora, a gente também fica ansioso, a gente também entra na raiva, a gente se recompõe, se reestrutura e vamos lá, agora eu vou para a ação, né? Somos Uhum. humanos, mas é um processo que tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente precisa passar por tudo isso que você falou, de chorar, de ficar ansioso, de se angustiar. A angústia, ela mobiliza a mudança. Porque aí eu olho para aquilo, aquilo me conforma, me deixa mal e eu falo, não, eu preciso reagir, eu preciso sair desse movimento. E aí, quando a gente tem isso dentro da gente, pode dizer que a gente, inclusive, está saudável, porque a gente tem mecanismos suportivos para lidar com essas capacidades de enfrentar as adversidades que a vida nos coloca. Estamos nesse movimento, criando possibilidades, criando estratégias, né? Sim. Começando a dialogar. Eu acho que o diálogo ele é fundamental porque ele traz para a gente possibilidades, ele traz novas ideias, né? Ele clareia A os nossos planos. flexibilidade que nós falamos também, né, de você se adaptar ao novo contexto, porque às vezes a gente caminha numa direção e acha que só existe esse caminho, pensar, olha, existem diferentes caminhos, então a gente precisa se adaptar a cada momento. Não deu certo dessa forma, vou testar essa nova forma, quem sabe eu consiga um outro resultado. Eu posso errar, né? Eu só preciso rever, recalcular a rota e fazer Aham. diferente. E errar, ela é um sinal de aprendizagem, né? É, E aí agora, a gente pode já caminhar então para as considerações finais, porque eu tô aqui pode. controlando o tempo, quando eu dou uma olhadinha ali é porque eu tô com um relógio, porque o Tô Instagram, perdida na hora aqui. o Instagram, o que que ele faz? Quando dá mais ou menos uma hora, ele retira a gente do ar, assim, sem falar tchau e sem despedir. Então, como a Então gente vamos tá lá. com um roteiro extenso, acho que seria bacana a gente
caminhar para as considerações finais. E aí eu queria, nesse momento inicial, falar um pouquinho de você, com vocês, sobre como parar o sofrimento, né? Porque eu acho que a gente primeiro precisa identificar de onde que vem o sofrimento. E eu estou falando de qualquer sofrimento, de uma relação amorosa, de uma situação no trabalho ou dessa que nós estamos vivendo atualmente. Porque assim, quando a gente sofre, geralmente isso acontece porque há uma expectativa muito grande, né? Então assim, eu crio muitas expectativas e isso acaba gerando uma frustração, né? Então, a gente amadurece quando a gente ajusta as nossas expectativas com a realidade. Ou seja, eu pensava que eu estaria no casamento feliz para sempre, aquela ideia de amor romântico. Só que a vida veio e, na mudança, que é permanente, fez com que tudo se modificasse e você descobriu que não é para sempre. E aí você tem duas oportunidades nessa situação: de ficar ali chorando, triste, desmotivado, ou buscar dentro de você, ou se tiver muito difícil, suporte psicológico entre outros profissionais para lidar com aquela situação que tanto te angustia. Ou seja, você traz a expectativa para a realidade. E entender que assim, a gente precisa entender com clareza o que nós estamos passando. Porque às vezes a gente nem entende, e isso entra dentro de um processo que ele é inconsciente. Falei sobre a questão da resignação. Resignação não é ser submisso, mas é ser aceitar as circunstâncias de uma forma ativa, porque isso traz como que eu posso falar, um benefício que ele é secundário. Aceitar, porque já tem coisa que não dá para você mudar. Tá posto. Nós estamos passando por uma pandemia de coronavírus. Ah, meu Deus, mas e agora? Como é que vai ficar a situação econômica? Estou trazendo um exemplo. A situação econômica pode ser que seja um caos. Vai adiantar? Você fica chorando? O que você pode fazer neste momento, com os recursos que você tem para mudar o que não pode ser mudado? E isso acontece com o processo de autoconhecimento. Dá tempo da gente. Nós temos muito tempo Claro, ainda. sim. Eu deixei aqui porque nós temos 13 minutos, 12 minutos. Dá Então para a vamos gente lá. conversar um pouquinho com o pessoal e tudo. Dá para fazer a prática? Vocês Dá. querem responder pergunta ou a gente pode fazer uma prática? Vamos pelo menos ver o Vamos? que o pessoal está falando aqui? Deixa eu Vamos ver. lá. Tem algumas perguntas aqui. Ó, uma pessoa que eu cuidava, que era meu foco da minha vida. Agora é o momento de encontrar em mim. Nossa, não dá para eu ler. Quem eu sou, já que É, minha identidade foi perdida nesse tempo juntos. tá, bacana. Uma pessoa que eu cuidava, que era meu foco da minha vida. Agora é o momento de encontrar em mim. Aí como é que é o final? Quem eu sou, já que minha identidade foi perdida nesse tempo juntos. É, a gente se Bacana. perde. Você quer falar, Vanessa? Pode. Eu- Nossa, caiu. Eu vou tentar chamar a Vanessa. Vanessa, se você estiver vendo a gente aí, tenta voltar novamente enquanto eu comento essa situação aqui. Gente, o que acontece? Há um sequestro da subjetividade quando a gente perde aí o. Deixa eu chamar a Vanessa. Caiu, Voltei? né, querida? Voltei? Ah, voltei. Deve ter apertado, aconteceu alguma coisa. Ah, Mas assim, quando a gente perde uma pessoa muito amada, é muito provável que há uma retirada de nós, né? Porque a gente vive muito próximo, então aquilo passa a ser um elo tão, como que eu posso falar, tão gostoso, tão único, que aí assim um recomeço, é um ressignificar, que tanto você disse hoje, né, Vanessa? Assim, é encontrar uma nova maneira de lidar com aquela situação. Nós precisamos constantemente sair dessa visão romântica que seremos felizes para sempre. Evaldo, você é muito, como que eu posso falar, pessimista. Não, não sou pessimista, eu sou consciente. Há uma diferença em ser
consciente e pessimista. Consciente é saber que seja eterno enquanto dure. E que se durar a vida toda, ótimo, excelente, parabéns. Que isso seja bom, produtivo, feliz para ambos os casais. Mas que você não entregue para o outro a felicidade da sua vida. Porque quando você entrega a felicidade na mão do outro, você sim perde o senso de identidade. E para encontrar isso, Bruna, o que tem que ser feito é, primeiro, voltar a fazer o que você fazia antes desse relacionamento. Ver se faz sentido ainda, porque também tem um processo de mudança, nem tudo faz mais sentido. Pode ser que alguma coisa tenha mudado aí nesse processo. Eu acho que é importante a gente pensar, Paulo, só assim, eu queria só complementar o que você falou. Uhum, Para que eu tenha uma mente forte, eu preciso entender que às vezes eu preciso de ajuda, né? Então, se essa dor está muito extensa, se eu não consigo fazer esse movimento, né? É claro que a gente tem um período, né, de luto que deve ser respeitado e a gente pode vivenciar isso e depois eu vou partir para a ação, tá? sim, Mas nós não somos autossuficientes, né? E às vezes a gente precisa de ajuda. Pedir ajuda não significa ser forte, ser fraco. Muitas vezes significa ser forte, né? aham, É um enfrentamento também, é um ato de coragem. Tá? uhum. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda. Chorar não significa ser fraco, né? Chorar pode significar fortaleza. Pode ser que você foi forte tanto tempo que agora foi o que você conseguiu transmitir em emoção. Deixa eu descer aqui um pouquinho agora, fechar. O pessoal está colocando aqui, obrigada, tudo na vida passa, sempre viram novos momentos. Bacana, saudades de vocês, a Catiúce também. A Catiúce é uma amiga muito querida Muita, nossa, né? muita saudade de voltar ao trabalho. Sim, a Betânia, obrigada, tudo na vida passa, sempre virão novos momentos. Resiliência e gratidão sempre. A live, essa live é tudo que eu precisava nesse momento. Obrigado. A Márcia, oi, Marcinho, pessoas lindas, parabéns. O Lucas, realmente ter um plano de vida é essencial. Estou conseguindo fazer uma reflexão muito grande com a fala de vocês. Muito obrigado. Pessoal, a gente fica muito grato aí pela participação de vocês. Infelizmente não vai dar para a gente ler todos por conta da nosso tempo, que está aqui praticamente no final. A Márcia está dizendo, né? Eu tive um momento de muita dor e a Vanessa me ajudou muito. Obrigada. Márcia, maravilhosa. A Isabel falou: se pensarmos que tudo é aprendizado, pode ser mais leve. Obrigada. Então, gente, agora nós teremos aí uma prática para a gente pensar nessa questão de como diminuir um pouco a ansiedade. A Vanessa vai conduzir para nós e espero que vocês façam ela aí no dia a dia. Então, Vanessa, estou te passando aí os minutos finais da nossa live. então vamos lá. Qual que é a ideia, né? Nós vamos fazer uma prática de EFT, né? Que é uma prática uma técnica das práticas integrativas e complementares. Nós vamos estar trabalhando para reduzir a ansiedade, tranquilizar a nossa mente, os nossos pensamentos, para trazer um pouco de paz, né? E para que a gente consiga ter mais atitude, ok? É bem simples, vocês vão estar seguindo aí os movimentos que eu vou fazer, tá? É, e aí a gente vou estar conduzindo, vocês vão fazer junto comigo, tá? Núbia, faz a prática aí que você vai ver que vai minimizar, né? Vai acalmar os pensamentos e o sono também vai melhorar, ok? Então, antes da gente começar, eu queria que vocês percebessem como é que está o corpo, como é que está a cabeça, como é que estão os pensamentos, né? Como é que está o pescoço, como é que está os braços, tronco, pernas, pés, né? Faz um escaneamento aí de como está o seu corpo nesse momento, se tem alguma dor física que está te incomodando, né? Alguma coisa que está desconfortável. Vamos dar uma... Perceba como é que estão os seus pensamentos, né? Como é que estão as nossas emoções, tá? E vamos lá. Vamos bater nesse ponto aqui, tá? Usar a percussão. E aí nós vamos acompanhar.
Mesmo que eu sinta essa ansiedade no meu corpo e na minha mente, eu me aceito profunda e completamente. Mesmo que os meus pensamentos estejam acelerados, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha essa inquietação nos meus pensamentos, essa agitação, eu me aceito profundo e completamente. Vamos a outros pontos, respirando no alto da cabeça. Ansiedade, tensão no corpo, coração acelerado, estresse em excesso, cobranças, preocupações, medo, tristeza, inquietação. Respira, conflito de emoções, excesso de pensamento, ansiedade. Faz uma respiração bem profunda, puxa o ar. Eu escolho liberar na minha mente e no meu corpo toda ansiedade. Eu dissolvo as tensões. Agora eu consigo pensar com clareza. Eu escolho me sentir em paz. Eu tenho energia para fazer as coisas que eu preciso. Eu tenho paz para dormir e ter descanso. Eu tenho energia para ter atitude. Eu escolho ter paz. Faz uma respiração bem longa. E eu posso fazer essa prática quantas vezes forem necessárias durante o dia, tá? Para acalmar a nossa mente e os nossos pensamentos. Maravilhosa. Dentro da psicologia, nós temos aí a psicologia energética, né, também é o Reich, que trabalha com esse campo vibracional. E o bacana dessa sua prática, Vanessa, é porque coloca a gente em contato com o nosso corpo. E colocar a gente em contato com o corpo sintoniza, é uma forma também de meditar, porque a gente acalma os pensamentos e penso que pode ser sim reproduzido, é muito tranquilo de fazer, né? Essa live nós vamos subir ali, inclusive, depois por YouTube, vou disponibilizar para a Vanessa, para ela também passar, divulgar para outras pessoas que podem aí se beneficiar. Então, assim, agradecer você imensamente, minha amiga querida, por essa vivência, por essa experiência, por esse momento de tanto aprendizado, gratidão e que o universo possa te retribuir todo esse bem que você faz, não só a mim, enquanto seu amigo, mas para todas as pessoas que passam aí pela sua vida. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade, a aventura, né, de estar aqui me aventurando em coisas novas. Foi delicioso, tá bom? E assim, estão perguntando aqui se vão ter mais. A gente vai, nós vamos estruturar, vamos conversando. Claro que vai. O problema Eu é a gente. queria deixar registrado que estou aqui para o que precisar, né? Acredito que todo mundo, ou a maioria que está aqui tem meu contato, tá? Estamos em home office, mas estamos trabalhando. Então, Continuar pode chamar. trabalhando. Pessoal, um abraço, então, boa noite e aí até a próxima live. Tchau, tchau.